Olá, eu me chamo Isabela e eu sou estudante do 7º semestre do curso de Pedagogia. E hoje eu vim apresentar para vocês o quadro de incentivo, desenvolvido e produzido pela empresa Artiária Brinquedos. O quadro não está associado a nenhum gênero, portanto pode ser trabalhado tanto com meninas quanto para meninos. Ele possui capacidade para se trabalhar com até 3 crianças simultaneamente. O kit vem acompanhado de uma caneta própria para quadro branco, então a mãe pode apagar e escrever quantas vezes ela quiser. No verso, nós podemos notar que ele vem aqui com uma dupla face, estilo velcro, então não necessita de prego para poder pendurar na parede. Ou seja, você pode colar e descolar da parede quantas vezes você quiser, ou então colocar o quadro sobre a mesa do jeito que fica mais prático para você poder escrever. Então, para explicar melhor o funcionamento do quadro, eu peguei um aqui já escrito como exemplo. Aqui eu já coloquei 3 nomes dos participantes, como vocês podem ver, e cada um é representado por uma forma geométrica para facilitar a escrita no quadro. O quadro tem capacidade para até 10 tarefas, só que necessariamente eu não preciso escolher 10 tarefas para preencher o quadro. Eu posso escolher, no caso, como eu quis aqui, 5. Aqui, por exemplo, a primeira tarefa que eu coloquei foi arrumar o quarto. E eu fui preenchendo a semana de acordo com a tarefa que a criança realizou. Como cada uma é representada por um símbolo, aqui na primeira, tanto o quadrado, como o triângulo, como o círculo, realizou a tarefa. Dessa forma a gente vai preenchendo cada lacuna da semana. Também é importante lembrar que eu não preciso escolher necessariamente os 7 dias da semana. Eu posso trabalhar com 5, com 3, com quantos eu quiser. Bom, na parte da pontuação parece um pouquinho complicado, mas não é. Eu vou ensinar pra você. Tudo depende da quantidade de tarefas e da quantidade dos dias da semana que você escolheu trabalhar com seu filho. Aqui no meu exemplo eu escolhi 5 atividades para serem trabalhadas os 7 dias da semana. Então para fazer o cálculo é muito simples. Eu apenas preciso multiplicar a quantidade de atividades pela quantidade de dias da semana escolhidos, totalizando assim a pontuação máxima que cada criança pode alcançar. No meu caso, 5 atividades multiplicado por 7 dias da semana, pontuação máxima 35. Então a pontuação máxima é para a criança que vai ficar na liderança. E com base nisso, os pais devem escolher o intervalo de ponto para o exemplar e para o castigo. No nosso caso aqui, o castigo fica para a criança que atingir abaixo de 10 pontos. A área exemplar é para a criança que atingir de 11 a 25 pontos. E passar disso é para a liderança, ou seja, de 26 a 35 pontos. Feito isso, partimos para a contagem, que é muito simples também. É só contar quantos quadrados tiveram, quantos triângulos tiveram e quantos círculos tiveram. E aqui do lado tem um espacinho para colocar cada pontuação. Aqui no nosso caso, o quadrado ficou com 30 pontos, o triângulo com 19 pontos e o círculo com 21 pontos. A partir disso, é só verificar em quais intervalos de pontos cada filho ficou. É importante lembrar, gente, que o castigo não está aqui para punir a criança da sua integridade moral, física ou psicológica. Então não está aqui com o intuito de você dar uma surra ou expor a criança a algum ridículo que afete seu psicológico, e sim para controlar os excessos que fazem com que os seus filhos não cumpram as tarefas. Como aqui no nosso caso, a gente decidiu colocar no castigo a criança utilizar um pouco menos o computador do que ela já está acostumada a usar durante o dia. Em contrapartida, o exemplar e a liderança também não está aqui para premiar o seu filho com algo material, e sim para deixar ele mais próximo de você. Aqui no nosso exemplo, a criança que ficar na área exemplar ficou encarregada de escolher o filme da semana. Algo não tão exuberante como o primeiro lugar, mas também é algo bem legal. E quem atingiu a liderança vai tomar um sorvete com a mamãe e com o papai, porque não tem coisa melhor do que isso. Então, no nosso exemplo, o quadrado que atingiu 30 pontos ficou na liderança. No exemplar, ficou tanto o triângulo quanto o círculo, porque um fez 19 e o outro fez 21, então ambos encaixam aqui no exemplar. Aqui atrás do quadro tem algumas sugestões de tarefas e também sugestões para premiação e para o castigo, para nortear o pai no começo da aplicação do quadro de incentivo. Então, gente, esse é o quadro de incentivo da Artiária Brinquedos. Para maiores informações, visite o nosso endereço eletrônico ou entre em contato pelo e-mail.